Vamos lá, pessoal, aula 44. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Isso está lá no CPC, número 25. E esse CPC diz o seguinte, que provisão é um passivo. Se é um passivo, vai aparecer, vai ser reconhecido no balanço patrimonial. Claro, no passivo. Uma provisão é um passivo de prazo ou valor incertos. Foi movida uma ação contra a nossa empresa. Eu não sei exatamente quando essa ação será julgada, eu não sei exatamente o valor dessa ação, pode haver uma negociação na hora lá da audiência. Por isso que é um passivo de prazo ou valor incertos. Na verdade, é uma estimativa. Essa provisão, para ser constituída, ela deve ser um fato provável que aconteça. Está sendo movida uma ação trabalhista contra a nossa empresa. O nosso departamento jurídico nos informa que é provável que a gente perca essa ação. E tem que possuir uma estimativa confiável. Portanto, uma provisão para ser reconhecida tem que ser um fato provável que aconteça e ter uma estimativa confiável. Vai aparecer no balanço patrimonial. O que é um passivo contingente? Uma obrigação possível. Uma ação por danos morais contra a nossa empresa. Nosso departamento jurídico nos diz que é possível que a nossa empresa perca essa ação. Isso é um passivo contingente. Uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob o controle da entidade. Ou uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida por quê? Não é provável, portanto, se não é provável, não é tratado como uma provisão, e sim como um passivo contingente. Não é provável que vai sair de recursos que incorporem benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou o valor da obrigação não pode ser medido com suficiente confiabilidade. A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. Ou seja, isto aqui não vai aparecer no balanço. Um passivo contingente, algo possível que ocorra, ele vai fazer parte das notas explicativas. Aqui em Contabilidade Geral, nós vamos conversar sobre essas notas explicativas. Mas só para dar uma palhinha, isso aqui é parte integrante dos demonstrativos contábeis, onde a alta administração da empresa vai explicar as práticas contábeis utilizadas pela empresa durante o exercício. Por exemplo, qual o critério para baixa dos estoques? Se eu utilizei o critério do primeiro que entra, primeiro que sai, se eu utilizei o critério da média ponderada móvel, qual o método de depreciação que eu utilizei no exercício, se eu daria reta, se o método das cotas decrescentes, se o método das unidades produzidas, vai explicar os principais eventos ocorridos durante o exercício social. Esse passivo contingente, ele não vai aparecer no balanço. Não vai estar lá no passivo, ele não é uma provisão. Ele vai constar das notas explicativas da empresa. Vamos ler mais um pouquinho do CPC.
que diz assim: esse pronunciamento distingue entre provisões que são reconhecidas como passivo, presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, porque são obrigações presentes e provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessário para liquidar a obrigação, e passivos contingentes que não são reconhecidos como passivo não vão aparecer no balanço. São obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros. Obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento desse pronunciamento, porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação. A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a entidade deve divulga aonde os passivos contingentes, nas notas explicativas, desde que isso seja algo possível. Se a possibilidade for remota, não há necessidade nem de colocar em nota explicativa. A entidade deve divulgar para cada classe de passivo contingente, na data do balanço, uma breve descrição da natureza desse passivo contingente. Essa breve descrição estará nas notas explicativas. Um ativo contingente. Nós movemos uma ação contra uma empresa. É um ato possível que resulte de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos, não totalmente sob controle da entidade. A entidade não deve reconhecer um ativo contingente, não deve reconhecer aonde? No balanço. Não reconhece, não aparece. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, é provável que a gente ganhe essa ação que nós estamos movendo contra outra empresa. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a entidade deve divulgar breve descrição da natureza dos ativos contingentes. Aonde eu divulgo isso quando for provável que eu ganhe essa ação? Eu divulgo nas notas explicativas. Uma breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço. E, quando praticável, uma estimativa dos seus efeitos financeiros. Resumo da ópera. Uma provisão, fato provável que ocorra, uma dívida, vai figurar no balanço patrimonial. Uma dívida, um passivo contingente, quando for possível que ele ocorra, figura em notas explicativas. Um ativo contingente é algo possível. Não será reconhecido pela empresa, não aparece no balanço. Se for provável que eu ganhe, o máximo que eu faço é colocar em notas explicativas. Para clarear um pouquinho isso aí. Vamos fazer um resumo da ópera agora. Para ser constituído, tem que ser um fato provável que aconteça. E deve conter uma
estimativa confiável. As provisões geram despesas. Quando eu for constituir uma provisão, quando eu for aumentar o saldo de uma provisão, despesa. Existe um processo contra a nossa empresa por danos ambientais. Um fato provável que aconteça e que contém uma estimativa confiável. Eu vou, então, reconhecer no balanço patrimonial essa provisão. Como é que eu faço? Debito. Despesa com provisões. Por exemplo, R$1.000. Conta de resultado. Despesa. E vou acreditar lá no meu passivo. Provisão para contingências. Provisão para contingências. Uma contingência é um fato provável que aconteça. Amigo, essa conta é de passivo. Constituir, ou se eu tiver que aumentar o saldo dessa provisão, vai gerar despesa. Se eu tiver que reverter, se eu tiver que diminuir o saldo de uma provisão, aspas, isso gera um ganho, gera uma receita. Vou diminuir o saldo dessa provisão. Constituí essa provisão aqui o ano passado. Esse ano fizemos uma nova avaliação desse processo contra a nossa empresa e se chegou a uma estimativa confiável de que nós vamos ter que pagar R$500. Vou diminuir o saldo dessa provisão. Eu dou um débito aqui de 500 e credito reversão de provisões. Essa conta é de resultado. Um crédito numa conta de resultado é como se fosse uma receita. O que é reverter uma provisão? É uma provisão que foi constituída, normalmente em exercício anterior, foi constituída anteriormente, e que por algum motivo agora está sendo revertida. Pode-se fazer uma reversão total, ou uma reversão, como eu fiz aqui, parcial. Na hora de matar a questão de prova, isto aqui é fundamental. Constituir ou aumentar o saldo de uma provisão, já que elas geram despesas. Despesa. Reverter ou diminuir o saldo de uma provisão anteriormente constituída, aspas, gera receita. Vou confirmar a questãozinha de prova do Conselho Federal de Contabilidade, só para a gente fixar um pouquinho só o que a gente conversou até aqui. O que ele quer saber? De acordo com o NBC 25, de acordo com o CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, o valor das provisões a ser constituído é apresentado no balanço.
será de... Vamos ler. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte quadro: construído a partir da identificação de diversas obrigações presentes, decorrentes de eventos passados, cuja probabilidade de saída de recursos foram classificadas como prováveis ou possíveis. Uma garantia. A saída de recursos é algo provável que aconteça. E ela contém uma estimativa confiável no valor de 50. Uma previsão para ser constituída tem que ser algo provável que aconteça e tem que conter uma estimativa confiável. Portanto, para esses 150 mil, eu vou criar uma provisão. Isso vai aparecer no meu balanço, no passivo. Provisão é um passivo. Outro processo contra a nossa empresa é por danos ambientais. Um fato provável que aconteça. Inexiste estimativa confiável. Uma provisão para ser constituída tem que ser um fato provável que aconteça e tem que conter uma estimativa confiável. Aqui não será constituída uma provisão. Não tem uma estimativa confiável. Um outro processo contra a nossa empresa são riscos fiscais e cíveis. Um fato provável que aconteça é que eu perca essa ação e ela tem uma estimativa confiável. Aqui eu vou constituir uma provisão. Vai aparecer no meu balanço patrimonial, lá no passivo. Um outro processo, riscos fiscais e cíveis, algo possível que aconteça com uma estimativa confiável, algo possível que aconteça. Isto aqui é um passivo contingente. Isso não será reconhecido no meu balanço patrimonial. Isso vai constar de notas explicativas. Não será constituída provisão para isso. Não é uma provisão, é um passivo contingente. Um outro processo contra a nossa empresa, a empresa danada, hein? Por danos ambientais, algo possível que ocorra, a estimativa é confiável. Isto aqui também é um passivo contingente. Isso vai aparecer nas notas explicativas, junto ao balanço patrimonial. Ele quer saber qual é o valor das provisões. 150, 700. Alternativa B de bola, 850 mil reais. Pessoal, a banca que cobra muito, ou com mais ênfase esse assunto, é a Fundação Carlos Chagas. Nossa próxima aula, nós vamos estar fazendo questões de prova da Fundação Carlos Chagas sobre provisões. Até lá então, pessoal.